Fala galera, mais um podcast temporada de verão, um lugar lindo, com pessoas sempre que trazem resultados reais vividos na prática, pessoas que eu me conecto, que eu gosto. Eu sempre trago convidados para agregar valor na sua jornada de empresário, na sua jornada de contador, advogado ou qualquer outro player, outro segmento que se conecte com o nosso. Você vai entender nesse podcast muito sobre como criar uma empresa de sucesso. E hoje aqui eu trago ela, que é minha amiga. Ela é sócia nossa do Fire Club, ela é empresária, ela é determinada pra caramba e ela tem um time muito incrível que eu me conectei demais com a energia. Recebam ela hoje, uma salva de palmas para Lilian Miranda! Olha a torcida, hein? Lilian, obrigado. Obrigada a você, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, né? Você que hoje em dia, né, a gente se espelha, é o meu mentor, né? Tenho a ver, me conecto com você, com a história também do seu escritório, a sua história, né? Que você vem também de uma sucessão. Eu sou uma sucessão familiar, então a gente já se conecta desde antes de existir Fire Club, né? A gente já se encontrou em outros masterminds. Exato. E é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. A gente já se conectou, inclusive a sua irmã está próxima da gente também. O seu irmão eu conheci, ainda não conheço pessoalmente, mas conheci também por vídeo. E a gente vem nesse trabalho de melhorar o mercado contábil, né? Ou seja, fazendo o nosso melhor trabalho, agregando valor para o nosso cliente, mostrando que pela contabilidade a gente consegue gerar muitas soluções, gerar muita riqueza e prosperar. Eu queria, antes da gente entrar em assuntos como assuntos societários, que eu sei que você domina muito, ou seja, melhorando a parte organizacional dos sócios da empresa, assuntos tributários, eu queria falar, Lilian, que eu fiquei impressionado, você que é da SLM Contabilidade, está ouvindo aqui esse podcast, eu estou impressionado com a energia de vocês. Por quê? Eu e a Lilian, nós estávamos lá no Missão Day, que é um evento que a gente faz, um evento grande, um evento que as pessoas vêm com os times, né? Eles vieram, não é assim, foi ali do lado, não, eles vieram de Minas Gerais para São Paulo, e a Lilian trouxe um time animado, engajado, subia no palco, assim, cara, o time, assim, eu olhava pro time, tava todo mundo com muita energia. E depois eu parabenizei, você lembra disso que eu te parabenizei? Eu falei assim, Lilian, isso é reflexo da sua liderança, isso é reflexo da sua empresa, das oportunidades que você gera. Ali a galera tá disposta a crescer, tá disposta a fazer diferente. Meus parabéns. Como que faz, começando já esse podcast, para ter um time tão bom e engajado? Tem tanta gente falando assim, nossa, meu time dá trabalho, poxa, eu não consigo engajar meu time, não consigo contratar melhor. Como você faz lá em Minas Gerais? Conta onde que você está posicionada para trazer pessoas novas, novos talentos e engajar o time atual. Lidar com pessoas não é fácil, né? A gente está em Juiz de Fora, Minas, é uma cidade que ainda é um pouco pequena e na verdade, o time, ele é reflexo da liderança, né? E nós somos isso. Nós somos aquela animação, nós somos assim, né? Nós nos conectamos muito com os funcionários e é sempre um desafio engajar, né? Então, a gente chegar num evento daquele e ver todo mundo tá comprando a nossa ideia e tá super engajado é satisfatório pra gente, né? Não, e tá acompanhando a sua energia. E tá acompanhando a nossa energia. A gente tem aquela energia dentro do escritório, né? Até você também gosta de carnaval, lá a gente nasceu no carnaval lá também. Perto do carnaval, meu pai vai pra bloco, passa fantasiado no meio do escritório. Então, assim, todo mundo vê aquilo. A gente sempre tem, né, festa dentro do escritório. Tá todo mundo dançando, tá gente no meio deles, então a gente se conecta muito com isso. A gente tá sempre muito perto deles. Na sua cabeça, a festa é um gasto ou é um investimento? Não, é um investimento, né? Por quê? É um investimento. Agora a gente acabou de ter uma transformação digital no escritório, foram 5 meses, para tornar... A gente ainda tem muito cliente mais antigo, né? Nossa carteira tem bastante cliente. Fidelidade nossa. Isso é ótimo, porque demonstra o resultado a gente não que vocês tem têm rotatividade, quase a gente não tem rotatividade de clientes, e aí vem aquele cliente que está lá há 30 anos, é difícil para ele não ter o papel, não ter, então assim, agora a gente teve um time que ficou voltado para a nossa transformação digital ainda desses clientes, que não são clientes mais novos, e que foi muito legal, que teve uma grande transformação, de 7 mil folhas que a gente imprimia, virou 500 folhas no escritório, Caramba. E quem quer imprimir, fica até o outro olhando para ver se não vai ser esquartejado lá dentro, né? E aí a gente já teve a comemoração disso também. E o pessoal ficou super feliz com isso.
São esses detalhes que vão fazendo com que a empresa se torne mais sustentável. Ou seja, vocês têm tradição, uma empresa que já sobreviveu ao tempo, ou seja, é uma empresa à prova do tempo. Uhum. Vocês têm sucessão, ou seja, novidades, gente nova, gente com gás novo. Vocês têm liderança e tem um time que faz acontecer ali, que está engajado, fala, pô, não tem perda de cliente, faz o trabalho. Aliás, mais uma salva de palmas para SLM Contabilidade. Bate palma, time! Ó, disseram, sem dar spoiler, porque o Rony não tá aqui hoje, disseram que o Missão Day vai ter uma surpresa esse ano, viu? Uma surpresa boa. Vamos ver se a sua galera vai estar animada. Vai estar animada, com certeza. Vai ter uma surpresa boa, eu quero ver vocês fazendo barulho lá. Aliás, Missão Day a gente vai fazer esse ano para quase 5 mil pessoas, num espaço muito maior, muito melhor, e a gente está animado para receber todo mundo que vai estar com a gente. Lilian, queria entrar num ponto assim, eu sei que vocês são muito bons na parte societária. Por que uma empresa ela precisa ter tanto cuidado na hora de montar o seu CNPJ, na hora de redigir um contrato social, na hora de estipular cláusulas que vão ao encontro dos interesses dos sócios? Quando um cliente ele procura a SLM, procura a Lilian, procura a Lívia, procura vocês, o seu time, quais são as principais recomendações, orientações ou cuidados que você estipula ali naquele momento para que ele possa construir a melhor estrutura societária? A gente recebe muitos clientes que já nos procuram justamente por causa das nossas soluções societárias, para a gente fazer um planejamento societário. Às vezes, empresa começando do zero, grandes empresas, isso é muito importante porque tem gente que chega lá e já com a organização societária já errada. Às vezes acha que está tudo certo e a empresa não tem nem conexão com a finalidade dela, né? Com o que ele queria que fosse. Então, a gente apresenta bastante soluções disso. Grandes empresas nos procuram pelo nosso know-how sobre isso e planejamento tributário, sucessório, que as pessoas agora estão muito mais interessadas nesse assunto, né? Sempre chega, porque tá na moda, né? Holding, aí quer fazer e tal. E às vezes nem sempre esse é o melhor modelo. É o melhor caminho, né? O melhor caminho, exatamente. Você precisa definir muito bem o cliente, muito bem o enquadramento tributário dele e como proteger o patrimônio dele ou como fazer a melhor sucessão, né? Isso é como se fosse pessoal, né? Cada empresa tem a sua melhor solução, cada empresa tem seu melhor regime tributário. Às vezes às vezes a gente até ri dentro do escritório, que a gente chega lá, alguém chega e fala assim, não, eu quero ser lucro real, porque o fulano é lucro real. Mas assim, isso não quer dizer, é sobre os seus dados, sobre a sua atividade, é diferente. Total, por isso que... Tem que fazer conta, né? Eu falo com eles, tem que fazer conta, é uma coisa assim. Tem que fazer conta. Lá em Juiz de Fora, quais são os seus principais segmentos que você atende, regiões ali que você atende, a SLM atende hoje? A gente atende a região toda, mas a gente está aberto para o Brasil e o nosso ramo forte é a construção civil. Construção civil. Construção civil e holding mesmo. Lilian, para a gente continuar esse podcast, queria que a galera entendesse um pouco mais quem é a Lilian. Qual que é o seu @ do Instagram? Meu @ é lilianmiranda.contadora. lilianmiranda.contadora. E da SLM, qual que é? É Contabilidade SLM. Contabilidade SLM. Você de Juiz de Fora, de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, você do Brasil, que precisa de uma contabilidade para ter um olhar societário para o seu negócio, quer entender sobre o planejamento sucessório, planejamento patrimonial, hold patrimonial, você não tem ideia de como fazer isso, procura a Lilian, manda uma mensagem sem compromisso para ela, fala que viu no podcast aqui, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Aliás, você que gosta desse conteúdo, quer entender a história de uma mulher que teve um momento de superação, ela me contou já, e é uma mulher que é esportista, que é determinada, que é competitiva e que traz esse modelo mental para os negócios, você precisa se inscrever no canal, nesse canal, compartilhar esse podcast, comentar, dar o seu like para a gente fortalecer esse conteúdo e entregar para mais pessoas. Lilian, me conta um pouquinho da sua história. Como é que você caiu? Você caiu de paraquedas na contabilidade, eu sei que você veio de uma empresa familiar, eu falo que é nem uma empresa familiar, né? É uma família de empreendedores. Me conta como que foi esse interesse, porque o que eu vejo, principalmente hoje, é muito difícil o jovem se interessar pela contabilidade. Ela é pouco sexy, ela é pouco atrativa. A gente não vê um interesse genuíno nisso. E as pessoas acabam caindo de paraquedas na contabilidade. Só que quando a pessoa percebe que a contabilidade gera muito valor, que ela pode se conectar com muita gente, que ela não é apenas o que você aprende na formação, mas ela é uma empresa
que gera e potencializa soluções ali, que guarda o patrimônio do empresário, ela começa a achar um pouco mais atrativo. Como foi no seu caso? Me conta um pouquinho. Engraçado que eu tenho até outra percepção pelo meu time. Hoje em dia eu tenho um time jovem que vem da contabilidade. Na minha época, que eu caí na contabilidade, para você ter ideia, na minha sala só tinham 3 pessoas jovens. O resto era todo mundo que já tinha feito técnico e estava ali. Eu até sofri um pouquinho de discriminação, porque meu pai que pagava minha faculdade, só tinha eu e mais 2 que o pai pagava a faculdade. O restante eles pagavam a própria faculdade. Então, assim, a gente ainda era meio excluído, assim. Eles até brincavam, porque na época eu já trabalhava muito e eu quase não assistia aula, porque eu ficava no escritório trabalhando, eu era muito operacional, né? Que diferente também teria que ser, né? Tive que passar por essa fase. E aí eles brincavam, como que a menina do Xerox, que eu ficava no Xerox tirando Xerox, como que a menina do Xerox tira 10 em tudo? Porque eu sabia na prática. E assim, na minha época, a contabilidade, a gente aprendia era na prática, não era ali na teoria da faculdade. Então, tudo que eu aprendi foi no escritório. Mas eu nem sempre quis... Qual foi a coisa mais ultrapassada hoje que você fez na prática lá atrás? Você chegou a usar máquina de escrever, aquelas máquinas de escrever? Eu não utilizei, mas eu via lá no escritório. Não, eu Você utilizava muito. Ficava na fitinha ali, ó, conferindo. Eu cheguei a usar a matricial. Sabe a matricial de nota fiscal? Quando eu era menor, eu passei por aquela que você botava, tinha que botar a notinha certinha. Não, eu era do financeiro, eu fazia ali a matricial, ficava aqui. E o barulho no escritório? Mano, é complicado. Não, na verdade, isso foi a evolução. Essa matricial de eu imprimir a nota fiscal, porque antes era um recibo, o contador não era obrigado. Aí eu emitia o recibo, assim, e era super moderno a gente ter um recibo na impressora. Nossa, que matricial, aquela matricial parruda, fulminante, com aquele barulho. Eu tô falando, a gente tá falando aqui, o Rafa, que tem 20 e poucos anos, não sabe nem o que a gente tá falando. Não sabe. Não sabe. Eu falo e assim, a máquina de escrever também, né? Igual lá no escritório, até outro dia um primo meu contou uma história de um amigo dele que virou e falou assim, que a criança dele viu a máquina de escrever e falou assim, um computador com impressora. Ficou surpreendido. Mas não é, né? Mas assim, eu nem sempre quis ser contadora, apesar de eu vir de uma família de contadores. Meu pai é contador, minha mãe é contadora. E meus irmãos já estavam na faculdade de contabilidade. E aí eu tentei fugir disso. Porque eu fiquei com medo de ser comodidade. Falei, será que não é comodidade? Para que eu vou fazer isso? E fiquei tentando inventar outros cursos. Aí eu falava pro meu pai que ia fazer várias coisas, e ele ficava assim, e tinha cursos que ele dava opinião, ele falava assim, isso é curso espera marido. Meu pai ficava dando opinião, não, curso espera marido. Ele falava assim, olha, ele fala até hoje, você tem que ter um curso que você possa pôr uma plaquinha na frente de uma porta e abrir. Qualquer curso que você tem que ter, você possa ter uma plaquinha, que você não dependa de trabalhar dos outros, você faz. Posso só fazer um paralelo antes de você continuar? É um baita insight esse do seu pai, sabe por quê? Porque por mais que ele utilizou um conceito do passado, porque colocar plaquinha na porta é um conceito do passado, concorda? Uhum. Só que se você trouxer para analogia do futuro, qual que é o seu posicionamento? Qual que é a sua formação que vai falar assim, eu sou isso, não é um negócio muito abrangente demais, porque quando o ser humano quer contratar alguém, a decisão mais coerente dele, o ser humano é fisiologicamente preparado para tomar decisões mais fáceis, é contratar um especialista, é contratar aquela pessoa que faz aquilo para ele. Então, assim, olha que baita insight. Hoje vocês são em quantos irmãos? Eu e mais 2, né? Somos 3 filhos. Você é a irmã do? Eu sou caçula, né? Você é caçula? Sou caçula. A Lívia é? Do meio, meu irmão é mais velho. Mais velho. Seu irmão, o nome dele é? Leonardo. Leonardo, Léo. Um grande abraço pro Léo que tá assistindo a gente aí. E aí? Aí você estava falando um pouquinho do seu pai. Precisa ter uma profissão, coloca uma plaquinha na porta. Coloca uma plaquinha na porta. E aí eu fiquei tentando, aí eu fui, e na época lá em Juiz de Fora, na Federal, não tinha contabilidade, hoje em dia tem, e é um curso muito bom. E na época não tinha, eu falei, então vou fazer Direito na Federal, a gente acha que é meio parecido, eu falei, vou fazer Direito na Federal, e aí falei assim, aí ele falou, não, tudo bem, Direito, ele dava um check, tudo bem, Direito e tal, eu falei, vou fazer Psicologia numa outra faculdade lá nossa, que era, eu falei assim, não, tudo bem. Você vai fazer as duas ao mesmo tempo? Não, eu fiz, era vestibular, né? Vestibular. Era só me candidatar para o vestibular. Tá. E aí aconteceu que a Federal, eu não passei, e aí eu fiz o Machado, que era a faculdade de contabilidade, passei, e aí eu não fui fazer o vestibular de psicologia. Eu falei, quer saber? Vou ficar aqui na contabilidade mesmo, e eu super me identifiquei, né? Quem é amante da contabilidade, eu acho que sabe o que é isso, né? No final, você acha lindo, né? Qualquer solução que você dá para o seu cliente, no final você fala assim, gente, é lindo.
né? Você se apaixona por aquilo. E hoje em dia eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Legal. Não, é muito bom. E aí, depois que eu formei, eu também tentei fugir. Que eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer concurso. Vai que isso aqui vira uma briga de família, vou sair fora. Aí cheguei a fazer prova para a Receita Federal, estudei, mas aí logo quando eu estudei, muito engraçado, porque eu entrei no escritório, eu tinha 18 anos. Meus irmãos entraram mais cedo, meu irmão entrou com 14, a minha irmã com 16, e eu ainda fui mais tarde, só fui entrar quando eu estava na faculdade. E aí, no momento que eu entrei, foi muito engraçado, porque, assim, na época eu criticava um pouco a criação que eu tive, hoje em dia, graças a Deus, que eu tive essa criação. Porque na hora que eu entrei, eu lembro direitinho, meu primeiro salário foi R$ 450. O meu foi 520. E aí eu tinha uma mesada de 300. Aí eu já pensei, ótimo, vou trabalhar 450, ganhei 750. Nossa, eu tô voando. Tô voando. Tô voando. Juiz de fora vai... Meu Deus. Imagina isso em 2001, tem 25 não, anos, 2001. Aí eu fui, e aí o que meu pai fez? Cortou minha mesada. Não, você trabalha, você não precisa de mesada. Gente, foi assim, um balde de água fria, sabe? Mas assim, foi a melhor coisa que ele fez. Naquela época eu não lembro, tinha desconto pra esse tipo de salário? Não lembro da tabela. Será que tinha? Não lembro. Devia ter algum desconto, INSS, né? INSS tinha, com certeza, mas não tinha imposto de renda. Não tinha imposto de renda. Provavelmente não tinha. É. E aí isso foi ótimo, né? Porque meu pai me ensinou a eu pagar minhas contas, né? Sim. Aí nesse mesmo, era época de celular, ganhei um 6120 na Nokia de aniversário que eu pedi. Aí chegou a primeira conta, ele falou, não, você que paga. Falei, gente, esse dinheiro tem que fazer milagre aqui, né? Então, assim, gera muito menos que a mesada então, agora. Então isso foi muito bom, assim, pro meu lado empreendedor também, a criação que eu tive, né? Que ele me jogou assim, vai. É isso né? aí. Vou abrir conta no banco, vai você. Vai você. Vai você. Fazer matrícula no colégio, vai você. Você que é interessado, a reunião do colégio chegava assim, ele falava assim, não, vai você. Você que é interessado, e ficava, gente, não é possível. E ele tava te preparando. Tava me preparando. Então, assim, isso foi muito bom. Na época eu fiquei, né, a gente não entende, né? Nome do seu Sebastião. Pai? Seu Sebastião, parabéns, hein? Preparou sua filha para ser excelente, seus filhos para ser excelentes sucessores. Não herdeiro, porque herdeiro é mimado, sucessor é treinado. Parabéns. E aí? E aí eu tive essa ideia do concurso, né? E aí não passei no primeiro que eu fiz, mas eu estudava. E aí nesse momento eu já fazia uns trabalhos, a gente chamava de trabalho extra no escritório. Alguém precisava de uma auditoria, alguma coisa, eu fazia, planejamento tributário. Fora dos clientes do escritório, qualquer trabalho que aparecesse de outros clientes esporádicos, né? A gente falava que era extra e tal, e eu fazia isso. Então, assim, eu já ganhava bem. Que vira e mexe, isso era super interessante. Ganhava uma bolada aqui, uma bolada ali. E aí, como eu comecei a estudar para o concurso, meu pai parou de me passar esses trabalhos. E aí eu fiquei, não, eu quero. Aí ele virou e falou assim, eu falei, não, preciso do meu dinheiro, eu quero. Ele falou assim, não, achei que você estava estudando para o concurso, não te passei mais. Eu falei assim, não, eu preciso do meu dinheiro, que agora eu acostumei a ter. Ele falou assim, olha, então eu vou te pagar. Você quer que eu te pague? Você fica em casa estudando? Te dou o mesmo dinheiro. E na época eu não aceitei. Que eu virei e falei assim, não, como que eu vou sair final de semana sabendo que o meu pai me paga para eu ficar em casa estudando? Eu pensei a mesma coisa. Quando eu fiz primeiro direito, depois contabilidade, pensei a mesma coisa. Se eu for estudar para concurso público, eu vou ter que ficar sendo bancado. E aí, tipo assim, é questão de quem você é, né? Tipo assim, eu não aceitei isso porque aí também a pessoa fica muito dominante sobre você, né? Eu já tinha uma independência e aí eu não aceitei, falei, não quero. E aí teve uma amiga minha, que é uma grande amiga minha, que ela virou e falou assim, é minha amiga até hoje, ela virou e falou assim, concurso público você vai ganhar mais inicialmente, depois não. E graças a Deus que ela me falou isso, né? Porque às vezes a gente fica atentado ali que você ganha menos, só aquele primeiro salário, mas na contabilidade a gente consegue muito mais, muito empreendendo mais. a gente consegue muito mais, Muito e graças a Deus que ela me falou essa frase, e aí eu parti para contabilidade e fui para o lugar certo, né? E logo quando eu entrei no escritório, muito engraçado, e no primeiro dia que eu fui trabalhar, eu fui a última que fui trabalhar, né? Aí minha mãe sabia que eu tinha acordado para isso, mas ela virou e falou assim, onde você vai? Falei, não, vou pro escritório, isso aqui. E ela virou e falou assim, não vai não. Aquele último filho que sai de casa, sabe? Ela falou assim, não vai não. Eu falei, não, eu vou. Eu vou. E cheguei lá no escritório, né, nova ainda, né, cheio de gente mais velha, para ser respeitada, né, eu me desdobrei. Eu chegava antes de todo mundo. Eu lembro que lá em casa saía carro, às vezes eu ia de ônibus. Chegava antes de todo mundo, saía depois. E
consegui fazer meu nome, tive logo uma pessoa que eu cheguei para trabalhar com ela, que era da parte tributária, onde depois eu acabei me apaixonando. Ela sofreu um acidente e saiu de licença. Então, assim, caí ali de ter que aprender tudo super rápido e foi ótimo. Sabe uma coisa, a gente fala de respeito, a gente... E você quando é empresária, você quando é colaborador, você quando é sucessor, você não tem que querer realmente o amor de todos, porque o amor passa, o respeito fica. A gente é respeitado quando a gente tem resultado. Uhum. Porque quando a gente não tem resultado, nem as pessoas que amam a gente respeitam a gente. É, Elas amam a gente, mas elas exatamente. não respeitam. Então, resultado cala a boca de qualquer pessoa. Então, você chega mais cedo, você se posiciona, você traz resultado, você mostra o caminho, fala, opa, não estou falando com uma herdeira, não estou falando com o herdeiro, eu estou falando com um sucessor, eu estou falando com um dono. E por que é o dono? Porque ele tem resultado, porque é o dono, porque ele sabe mostrar o caminho, porque é o dono, porque a empresa continua crescendo. Parabéns aí pela construção da sua história. E realmente tem muitos pontos de conexão, né, da nossa história. Eu sou o filho mais velho, a Carla é mais nova, e nós também passamos juntos essa questão da sucessão familiar. E empreendemos em família, que é muito gostoso. Quais são os desafios hoje que você vê? Porque tem os prós e contras sempre, mas quais são os desafios hoje de empreender hoje com seu pai, com seu irmão, com sua irmã? Quais são os prós e contras? Assim, eu acho que hoje a gente tem um conflito de gerações, né? Porque muita coisa, né? 25 anos atrás, né? Que eu entrei no escritório, muita coisa que a gente fazia já não é mais, né? A gente Sim. tem que diversificar, o mercado é outro, é igual a própria pessoa, né? Você vê lá, eu entrei com 18 anos, você precisava se posicionar de um jeito que as pessoas às vezes olhavam e falavam, é o filho do dono que tá aí, é alguma coisa desse tipo. Hoje em dia não, as pessoas novas, elas são brilhantes, né? Quantas pessoas novas você tem trabalhando? Lá no escritório, eles dão muito resultado. E tem muito conhecimento, eles são mais ágeis, né? Eles estão com a tecnologia, é muito mais fácil. Às vezes eu nem discuto, eu nem tento fazer, porque eles vão fazer melhores que eu. Então, assim, eu uso o meu conhecimento e falo, desenvolve. E eles fazem isso super bem. Então, assim, eu acho que um desafio que a gente tem, eu acho que é esse conflito de estar todo mundo super alinhado, né? Então, por isso que é super importante, né? Igual lá, foi pro Fire, ali veio pro Fire. Né? Tipo assim, o seu sócio também tá tudo ali alinhado com você, porque na hora que você Mentoria, volta... o Léo participou, tal. Levei o Léo para a mentoria, porque você tem que estar alinhado. Quais são os seus objetivos? Qual que é a estratégia da empresa? Estamos conversando a mesma língua? Sim, exatamente. Eu concordo com isso. Tem que ter a mesma visão de futuro e habilidades complementares, saber respeitar, né, o espaço de cada um. Obviamente, debates, conflitos vão ter como qualquer outra sociedade. Só que eu vejo como um privilégio poder trabalhar em família, né? É um privilégio a gente poder trabalhar com as pessoas que a gente ama e poder construir algo muito maior do que a gente possa imaginar, gerando impacto, gerando resultados, gerando prosperidade. E eu te vejo, Lilian, desde o começo que a gente se conheceu, eu te vejo muito como uma mulher forte, corajosa, guerreira. Depois vim a descobrir que a gente se conecta também pela vontade de treino, de fortalecimento do CPF, né? Que eu falo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Você treina muito cedo, você acorda cedo, você faz prova. Então eu queria que você contasse um pouquinho, e se você passou por algum desafio, até para poder inspirar outras pessoas, quais foram esses desafios que você passou na sua vida e qual é o seu momento de vida em relação a treino? O que você gosta de fazer? O que você faz que gera também impacto na sua empresa? Conta um pouquinho pra gente. Eu nem sempre fui do esporte, né? Eu fui sedentária até 24 anos, tá? Por incrível que pareça. Caramba, Na época eu terminei parece. com um namorado, fiquei meio tristinha, a amiga minha, vem pra academia! Ela colocava Mas pilha. você já tinha o biotipo magro, já tinha o Então, o biotipo que acontece? atlético ou não? Não, pesava 57 quilos, mas visualmente engraçado. Talvez hoje esteja próxima, mas o corpo era outro. Entendi. Era outro. Eu tinha a visão... Era mais gordura do que músculo. Parecia ser gordinha, assim, de leve. E aí eu entrei pra academia e eu ficava lá 3 horas, cheguei a emagreci 10 quilos, subi a 47 quilos. E daí que eu comecei a minha vida esportiva mesmo, né? Eu comecei a ir na bicicleta, a correr, a nadar, entrei pro triatlon, né? Onde foi minha verdadeira paixão, né? E aí eu vi que eu sou uma pessoa da... Fugiu a palavra, gente? Uma pessoa de alta performance, uma pessoa da Não. mentalidade, uma pessoa
Que gosta de desafio? Desafio. Eu sou uma pessoa... Aí que eu fui ver que eu sou uma pessoa de desafios. Eu gosto de desafio. De Você gosta pressão. de pressão. Exatamente. Uma curiosidade, qual das 3 provas você se dá melhor? Eu dou melhor na bicicleta. Na bicicleta. E aí eu me dou muito bem na longa distância. Longa distância. Que legal. Isso Resistência. até na resistência. Eu sou uma pessoa da resistência. E assim, eu treinei para a prova de Ironman e treinar para a prova de Ironman mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa antes, é um marco na minha vida. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. E até pelo ambiente que você estava, as pessoas te vendo se desafiar. Tem gente que tá do seu lado, tem gente que não tá. E eu achei isso maravilhoso. Falei, gente, coisa boa. Se a gente sempre pudesse fazer alguma coisa, que as pessoas já, né? Fica quem tem que ficar, sai quem tem que sair. Isso é maravilhoso. E na época, né, treinei muito sozinha. Eu cheguei a fazer esse treino de 7 horas sozinha. Então, é você com você. É você com você. Então, depois desse treino de 7 horas, na hora que chegou na prova, eu tinha certeza que eu ia fazer. Eu ri da prova do início ao fim. Meu primeiro Ironman eu fiz em 12 horas. Né, você nada 3.800, pedala 180 e corre 42. Então, assim, foi do início ao fim, cheguei ainda sorrindo. E pra você ter noção da vibe do negócio, no dia seguinte eu não tive dor muscular. Tudo bem, também não fiz tanta força, né? Igual o pessoal fez em 12. Mas tem gente que faz em muito mais, não interessa. Me preparei para aquilo e fiz. E fiz para ser dessa forma, exatamente, né? E aí terminei aquilo já querendo o próximo, né? Onde foi o primeiro? Florianópolis que eu fiz. Lá em Floripa também tem o meio, não tem? Agora tem o meio. Agora tem o meio e tem o Ironman completo. Agora tem o meio e o completo. E aí depois eu fui fazer de novo. E aí na época eu lembro que eu ficava assim pro meu treinador, eu quero ser monstra. Eu quero ser monstra. Ele falou, o que você quer? Eu ficava assim, eu quero ser monstra. Eu quero ser monstra. Aí tá. Aí na semana do Ironman, ele virou e falou assim pra mim, você tá monstra. Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço, né? Pensei comigo. Qual a próxima etapa? Qual que é a próxima etapa, né? E aí tem uma frase que é muito legal, que eu vivi isso no triatlon, que é de um triatleta, Thiago Vinhal, vou referenciar. Thiago Vinhal é conhecido. Então, que ele fala que sonho bom é sonho vivido. Aquele que você acorda e continua sonhando. Legal. É muito legal, né? E aí, pra eu treinar pra essa prova, todo dia eu acordava e falava assim, eu quero ir pra Kona. Eu vou pra Kona, eu vou pra Kona. Kona é o mundial do Ironman. Eu vou pra Kona. Eu vou. E aí, tá. Fui. Aí tô eu, e a numeração no triatlon, geralmente você tá mais ou menos na sua categoria, a numeração é parecida. Então, eu olhei minha numeração, tá. E geralmente na natação, não nadei criança, então eu saio uma das últimas, e eu recupero na bike. E aí eu pensei assim, se no meio Ironman são 90 quilômetros, eu recupero lá no quilômetro 70, sei lá, nesse meio aqui, lá pelo 120, eu vou começar a olhar a numeração. Porque não dá pra você ficar 180 olhando a numeração do pessoal. Aí eu fui lá no 120 e eu comecei a olhar essa numeração. Aí na hora que eu comecei a olhar a numeração, não via ninguém. Não tinha ninguém com a numeração parecida com a minha. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Eu falei, gente, ou eu tô muito bem, ou eu tô muito mal. Eu falei, caraca, que isso? Aí fiquei, não achei ninguém. Aí passou um avião escrito Avan, eu já li, Havaí. Falei, deu eu. Deu eu. Caraca, Havaí, deu Havaí, eu. Mano. É eu. Aí eu passei assim num ponto e a galera gritou assim, você tá muito bem. Eu falei assim, gente, mas tá. Fui. Aí entreguei a bike, aí larguei pra correr, levei um primo meu só pra ser meu staff e falar minha posição. Legal. E aí na hora que ele chegou, ele já começou a correr do meu lado, ele falou assim, apitou aqui pra mim agora, você tá em primeiro, não sei o quê. Aí eu falei assim, primeiro, eu falei pra ele, não, primeiro eu não tô. Eu devo ter feito a melhor bike. Aí saí pra correr. Aí no que eu saí pra correr, eu comecei... E a prova vazia. E aquilo pra mim foi um sonho, assim. Não sei se eu emocionei demais a prova vazia. Eu falei, gente, a prova tá vazia. Deu mais gás. Deu mais gás. Aí eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Aí fui e comecei a perguntar, gente, que lugar que eu tô? Que lugar que eu tô? E uma pessoa respondeu, você tá em terceiro. Aí eu falei, caraca, tô em terceiro. E eram 4 voltas de 10, e aí é muito engraçado o que a gente coloca na nossa mente, né? Que eu fiz a primeira volta, encontrei família, aí a primeira volta, e você vai trabalhando a cabeça, você não corre 42, né? Vou correr mais 2 quilômetros, vou chegar na torre. Mais 3 quilômetros, pô, minha família vai estar lá. É micro espaços, né? Micro espaço, é a mesma coisa que a gente faz no trabalho, legal, né? Isso aí. Muito legal. Micro. Então você vai trabalhando a cabeça e aí chegou. E aí na segunda volta, pra dar o 21, eu falei assim: não, minha família vai estar lá. Na hora que eu vi, eles não estavam.
Eles não estavam, eles já tinham ido para largada, mas eles não tiveram noção que eu ia correr mais 21 quilômetros, ia ter mais 2 horas. Nossa, aquilo me minou, assim. Me deu uma minada, e eu não sei se na emoção eu pulei comida, eu fiz alguma coisa que depois dos 21 me deu aquela negócio, assim, deu uma baixada. E aí eu não fiz nada para me ajudar. Tipo assim, aí vem vários insights juntos, que eu não fiz nada, eu podia ter pego alguma coisa da prova, tô acostumada a levar tudo, podia ter pego um sal, alguma coisa para me ajudar, e eu não peguei. Eu bebi um Red Bull, que depois eu fiquei sabendo que foi a pior coisa que eu fiz, tinha que ter bebido Coca cada um, porque o Red Bull só tinha um ponto e ele te dá uma levantada, depois te dá uma baixada, e só tinha um ponto a cada 10 quilômetros. Então não foi a pior coisa que eu fiz, que ele me minou mais ainda. E aí, o que acontece? A vaga do Mundial só tinha para uma vaga. Então eu fiquei pensando, já é do primeiro, tô em terceiro, já é do primeiro. E aí, o que aconteceu? Faltando, na última volta, veio um cara da minha equipe e falou assim, cara, a menina... E nisso todo mundo falava assim pra mim, a quarta tá a 10 minutos de você. Eu ficava assim, pô, 10 minutos? Ela não vai me pegar. Eles falavam assim, ela tá há tanto tempo de você. Mas aí, o que aconteceu? Faltando 2 quilômetros, a menina me ultrapassou, mas antes disso, um cara da minha equipe chegou e falou assim, cara, ela tá chegando. Ela tá chegando. Aí eu fiquei assim pensando, pô, a premiação era até quinto. Já não tô no Mundial. Falei assim, meu segundo Ironman. Eu falei assim, quarto tá bom. Olhei pra ele e falei assim, quarto tá bom. Aí tá, e faltando 2 quilômetros ela me passou. Até então tava em terceiro. Faltando 2 quilômetros pra terminar a prova. Ela me passou. E aí tá, terminei bem. Cheguei lá até meio arrastada lá. Foi quarto? Fui quarto lugar. Aí tá. Aí chegou no dia seguinte, vaga pro Mundial. Tô eu lá bem tranquilo. O que aconteceu? A primeira não quis a vaga. Aí rolou pra segunda. A segunda não quis a vaga. Rolou pra terceira vaga. A menina que tava em terceiro ganhou a vaga. E eu fiquei com aquela dor de cotovelo mais de um mês. Então, assim, vem as nossas autossabotagens, né? Eu me autossabotei. Mesmo numa prova de Mesmo numa prova. E aí o esporte te ensina muita coisa que você consegue levar pro trabalho. Sim. Né? E é muito melhor ficar frustrado lá no esporte que isso aconteceu na minha vida empresarial. Sim. Né? Onde está envolvido um complexo muito maior, né? Tipo, tá envolvido funcionário, tá envolvido receita, tá envolvido, né, as despesas, tá envolvido muito outras coisas. Então, assim, esses ensinamentos do esporte me ajudam muito no trabalho. E ver como que a gente, às vezes, se auto-sabota, né? Eu não sou capaz, não vou... E aí, uma amiga minha que tava assistindo ela virou e falou assim, olha, você tava em terceiro desde o quilômetro 90. Por isso que eu não tava enxergando ninguém. Por isso que eu não achava ninguém. Ela falou assim, no quilômetro 90 você já era terceiro. Eu larguei falando, eu vou ganhar. Então, quando a gente vai com a autoconfiança e tendo certeza do que a gente fez, né? Eu me preparei para isso. Eu tava ali engajada, né? Tava me preparando mais de 6 meses para aquilo. E aí veio esse insight, né? Depois disso, veio pandemia. Nossa, total. Deixa eu só fazer um paralelo, porque empresários de sucesso, eles se colocam à prova de pressão, de desafio o tempo todo. A gente tem que se colocar em competição. A gente tem que ser competitivo. Não gosto de ser competitivo, tanto faz. Não dá para ser assim. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Você é empresário, você é uma pessoa de alta performance. Não sou empresário, mas quer ter alta performance, se coloca dentro de uma competição. Você precisa ter competição, você precisa ter pressão. Você precisa saber lidar com expectativa, com frustração. E nada melhor do que o esporte para te ensinar isso. E é por isso que a Lilian tem os resultados que ela tem. E aí veio a pandemia. E aí? Então, aí logo depois... Aconteceu algum desafio com você? Não, veio problema? Logo a pandemia, assim, na verdade... Pra gente, a pandemia foi muito bom, né? Tive ali um reflexozinho um pouco, né? De cliente que pediu desconto, alguma coisa. Mas você ter a oportunidade de virar digital é maravilhoso, né? Sim. Se não tivesse acontecido isso, talvez eu estava presa lá no físico, né? Do escritório. E hoje em dia a gente trabalha de qualquer lugar, né? Tem a parte ruim que você acostumou a carregar um notebook para qualquer lugar, né? Sim. Tô aqui, meu notebook tá ali. Sim. Qualquer lugar você tá trabalhando o tempo todo. Mas já, quando você trabalha com prazer... Né? Você nem é trabalho, né? Já é o que você está acostumado a fazer. E aí, depois disso, acaba que eu não voltei a competir. Em 2022, eu competi, mas na metade, né? Que aí, na metade, já é uma prova que eu me sobressaio também e que eu consigo a classificação para o Mundial. Já fui para 3 mundiais e chegar lá é muito bom, né? É muito engraçado porque tem uma propaganda de um gel de carboidrato que ele vira e fala assim, não tem eu te amo, não tem quanto você emagreceu, bom mesmo escutar, você é Ironman. Legal. E aí, muitas vezes, eu procurei me inscrever de novo em provas pela sensação de cruzar o pórtico. Pela sensação daquela conquista.
sabe? Quero aquilo de novo. E aí eu vi muito que eu era voltada a desafios, aí que eu fui perceber quem eu era, porque depois que eu tive desafios na empresa, né, tipo assim, pandemia, né, depois Mano, isso aí tá aqui tá fácil, Não, pô. e aí o que acontece? Eu não quis mais tanto o esporte, que eu falei assim, não, meu desafio agora é esse, É empresa. na empresa. E aí eu vi que eu sou movida aos desafios. É esse agora, esse é o meu desafio. Pressão. Pressão. E aí comecei a participar de outros grupos de mastermind, aí você vê, né, o ambiente te define, né? Enfim, falando de ambiente, Lilian, por que hoje você decidiu estar com a gente no Fire Club, que é esse clube de negócios dentro da Liga, da MLS, com o Flávio Augusto, J. Caio Carneiro, eu, a Carla, você, outros grandes empresários, por que você decidiu entrar nesse ambiente? Então, eu acho primeiro que a gente se conecta na história, né? A sua história, eu me conectei com isso, e você foi uma pessoa que teve sucesso, né? Se o ambiente me define, se eu posso aprender com você, por que não? Muito bom. A gente traz sempre pessoas boas, porque do mesmo jeito que a Lilian entra nesse grupo, ela pode ensinar e aprender. É o grande poder do man to man. A gente está ali num ambiente que não é apenas o fato da gente ser a média das pessoas que a gente convive, mas sim subir a média das pessoas com as quais nós escolhemos conviver. Num ambiente desse, a inteligência coletiva, ela prevalece sobre a inteligência individual. Então eu tenho uma ideia, e a Lilian está do meu lado. Lilian, o que você acha dessa ideia? A Lilian pode falar assim, ó, pode melhorar aqui, a gente pode potencializar aqui, ou pode descartar essa ideia, ou pode ser uma ideia, dessa ideia ver uma outra ideia. Então, assim, a inteligência coletiva sempre prevalece. E no Fire Club, por isso que o Fire Club é muito importante para você, empresário, que quer modificar, quer entender um pouco mais, quer estar nessa liga com esses empresários que muitas vezes você conhece, e outros empresários que você pode conhecer, como a Lilian. Vai aparecer um QR Code aqui na tela. Escaneia o QR Code, vai cair num atendimento do meu time vai poder te explicar e você vai conhecer sem compromisso esse clube de empresários. Lilian, e qual... deixa eu só falar mais uma. E o que é legal disso também, que abre a nossa cabeça, que às vezes você pode gerar negócios ali dentro. Né? Hoje em dia a gente tem um ecossistema que a gente consegue terceirizar com outros setores, né? Você não precisa ter todo o time ali dentro, mas você consegue conversar de outras coisas que estão e ver como é que está o mercado também, né? Gera negócio, e legal que treina você, treina seus sócios, treina o time. A gente começou esse podcast falando de um time, evento, exatamente. do time, começou falando do time. Um abraço ao time. Não, e eles já até pediram, né? Engraçado que a gente rodou um questionário lá de satisfação deles e tal, e aí eles, para ver como é que tava e tal, e aí teve um que colocou, o Johnny podia vir aqui. Podia, porque a gente fez do evento, agora é o que eu lembrei. Né? Quem sabe, surpresa. Aqui, a gente rodou o feedback de um evento que a gente fez para eles, legal. E aí o próximo falou assim, podia trazer outros palestrantes, quem sabe o Johnny. Legal, muito legal. Obrigado pelo carinho de vocês, galera. E me conta agora a sua visão, ou seja, onde você quer chegar? Você já tem sucesso, você já tem dinheiro, você viaja, você é esportista, onde você quer chegar? Qual que é o seu sonho? Ou seja, e assim, esse podcast é um compromisso. Compromisso é com uma promessa feita sobre algo. Você vai olhar esse podcast daqui 1, 2, 3 anos e vai falar assim, olha o que eu falei lá pro Johnny, realmente se concretizou até antes que eu falei, ou se concretizou quando eu falei. Eu quero a data e o que você quer, onde você quer chegar. Então, a gente tem a visão, né? Eu tenho a visão de querer ainda crescer muito o escritório, né? Eu costumo falar para eles assim, que lá tem muita oportunidade, né? Que se a gente está crescendo, tá todo mundo crescendo e as pessoas têm outra oportunidade, né? Não quer dizer que você vai olhar para o seu líder, que você não pode crescer, que às vezes se você chegar no lugar do seu líder, ele vai estar em outro lugar. Então eu falo para eles que oportunidade tem para todo mundo. À medida que a gente vai crescendo outras áreas dentro da empresa, né? Agora a gente já tá... Antes a gente não tinha nem área de marketing, hoje em dia eu sou responsável. Além do financeiro, né? Que hoje em dia meu irmão tá com tributário, a parte fiscal e tributária. Eu tô com área nova no escritório, é um desafio. Marketing, vendas, comercial. Eu nunca fui, né? Não sei nem vender meus equipamentos de esporte que fica lá agarrado. Você nem vender uma bicicleta, imagina. Então, assim, tô com esse desafio e é muito bom, né? É muito bom você sair um pouco da caixinha, aprender coisas novas, né? E potencializar o seu negócio. E potencializar o meu negócio. E assim, e impactar a vida de pessoas, né? Total. Gerar o legado, né? E é muito legal, porque isso é uma coisa que eu já tenho no esporte, e às vezes eu vejo com alguns funcionários meus, sabe? Que ele fala assim, eu quero ser você. Isso é legal. Na verdade, eu falo que a gente trabalha para isso lá no Fire Impact, que foi a nossa última dinâmica, que a gente doou
as 34 bicicletas, foi muito bacana e a gente trabalha para isso, para ajudar outras pessoas sem hipocrisia. Eu falo isso pro meu time, a gente vive isso e pessoas de sucesso vivem isso. E eu quero te agradecer demais por ter estado com a gente aqui nesse podcast, por estar próxima, por estar com essa energia. Conta comigo. E você que gostou desse podcast, deixe de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, dar essa força para que esse conteúdo seja relevante. Lilian, deixa uma mensagem final para sua câmera, para a galera que está te assistindo. Nossa, que eu... Qualquer mensagem, qualquer palavra, qualquer coisa que você quiser dizer, aberta assim, do coração mesmo, fala para sua câmera, deixa recado para o seu time, um recado para os seus clientes, o que você quiser. O ambiente te define, saia fora da caixinha, tenha outras visões, né? Fique ligada nisso, que é muito importante. É isso aí. E com essa mensagem final, a gente finaliza mais um podcast, temporada de verão, aqui nessa Bela Vista, com essa grande empresária, minha amiga Lilian Miranda, @LilianMiranda.contadora. Sigam ela lá, manda mensagem para ela. Você que é de Minas Gerais, Juiz de Fora, você que é de todo o Brasil, quer entender um pouquinho mais sobre o trabalho dela, manda mensagem para ela. Tamo junto e aqui a gente acaba com chama. Você me ajuda? Ajuda. Então, 3, 2, 1, chama! Valeu, uma salva de palmas!